Irmãos, abram suas Bíblias em 2 Timóteo, apenas um texto base para a meditação de hoje. Esse é o primeiro de duas pregações. Vai ter uma segunda parte, se Deus assim permitir. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 12, apenas esse versículo. Timóteo 1, 12. Segundo Timóteo 1, versículo de número 12. Tema: conhecer o Deus vivo é fundamental. Conhecer o Deus vivo é fundamental. Vamos ouvir a palavra do Senhor com temor e tremor. Amém? Vamos ler a palavra de Deus com reverência. Diz assim: E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus que nos amou. Qual é o grande privilégio que nós temos, ó Pai, de tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, de tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez por nós e faz. Qual é a maior bênção, Senhor, que nós poderíamos dizer e professar com as nossas bocas? Pai, eu creio que verdadeiramente é conhecer a Ti. Não há coisa mais maravilhosa, Senhor, do que conhecer o Senhor, de ter comunhão contigo, de saber, ó Pai, aleluia, que estamos debaixo da Tua proteção, dos Teus cuidados. E em sabendo disso, Senhor, aleluia, temos, aleluia, as primícias, aleluia, do que será a eternidade. Ter um pedacinho do paraíso ou do jardim que Adão perdeu. Porque Adão tinha comunhão plena com o Senhor. Ele não perdeu o jardim, mas perdeu o seu amor no dia que pecou. Mas em Cristo Jesus estamos justificados. O Senhor já nos ama. Na verdade, o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Mas em Cristo o Senhor nos aceita. Aleluia. Somos culpados, mas o Senhor olha por causa da justiça de Cristo em nós como inocentes e nos recebe como Pai amoroso. Ó Pai, que bom é termos as primícias do céu, as primícias do Espírito Santo, que testificam com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e que estamos debaixo do Teu amor, da Tua proteção, do Teu guardar. Conhecer a Ti, Teu Evangelho, conhecer ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é a maior bênção que alguém pode ter. Nós estamos alegres nessa noite, Senhor, porque temos esse conhecimento. Se há alguém aqui, ó Pai, que ainda não tem, como Pedro fala, a experiência de saber que Deus é bom, ó Senhor, que o Senhor possa nos dar isso. Porque queremos, ó Pai, te conhecer cada dia mais e mais. Queremos ver a Tua glória na face de Cristo, cada dia mais e mais. Para que Teu nome seja glorificado, Senhor, na nossa vida, através do nosso testemunho. Que Deus é bom e cuida do seu povo grandemente. Pai, fala conosco nessa noite, a cada um conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito, em o nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém
Podeis assentar, irmãos. Irmãos, quando Paulo escreve esta carta a Timóteo, a situação, humanamente falando, né, de Paulo não era das melhores, né? Ele era um prisioneiro, ou, como o texto fala, né, um encarcerado. Amém? Vá para o verso de número 8 aí, ó. Paulo vai falar isso, ó. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Ele estava preso, amém? E ele escreve essa carta a Timóteo. Mas o que surpreende é que Paulo não está preocupado com a sua situação. Ele está preso, amém? Mas ele não está preocupado com essa situação. E não era só questão de estar preso, a gente acabou de falar lá de Atos dos Apóstolos, em que Pedro foi liberto grandemente, né? Ele ia morrer, mas Deus o libertou das mãos de Herodes, amém? Mas Paulo, ele fala bem, ele tinha certeza que o julgamento dele ainda não tinha acontecido, ele estava encarcerado, preso, mas ele tinha certeza da sentença, amém? Quando você vai para o capítulo 4 da mesma epístola, ele tinha certeza de que sua hora estava chegando, amém? Ele fala bem assim, 4:6, 2 Timóteo 4:6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, ele está falando da morte dele, é o tempo de eu ir. Amém? Né? E ele fala a famosa frase, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Coisa linda. Acho que o irmão Leonardo postou isso aqui no grupo da igreja, esse versículo. Amém? Em uma meditação que ele trouxe. Amém? Então, veja a situação de Paulo, preso, com certeza de que, quando forem julgar ele com certeza seria condenado. Amém? Mas ele não tinha qualquer preocupação, ele não estava preocupado consigo. Ele, Paulo, ainda, além de não estar preocupado com ele pega e tira um tempo, porque o tempo não é dele, ele é escravo de Cristo, ele pega e tira um tempo para escrever uma carta a Timóteo a fim de incentivá-lo. Amém? A fim de incentivá-lo a participar com ele dos sofrimentos a favor do Evangelho. É isso que o verso 8 vai completar. Amém? Então Paulo está numa situação desesperadora, teoricamente, né? Preso, vai ser julgado e ele mesmo sabe, então não vou escapar, amém? As probabilidades são remotíssimas, está chegando a minha hora de me encontrar com o Senhor, amém? E ele vai guardar o meu depósito até aquele dia, né? O descanso final, amém? Eu ressuscitarei para me encontrar com o meu Senhor, com o corpo glorificado. Paulo tinha total compreensão dessas coisas, revelação de Deus para ele, que ele expressou para a igreja de todos os tempos, amém? Amém? Mas ele tira um momento para escrever, incentivar alguém a participar dos sofrimentos com ele a favor do Evangelho. É o que voltando lá no verso 8 do capítulo de número 1, você vai ver, completando, né? Ele fala ali, ó, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, poderíamos, vou fazer apenas um parênteses aqui, né? Como o Evangelho bíblico é diferente do Evangelho falso. Amém? Mas é só um parênteses. Amém? Irmão, Deus tem boas coisas para nós? Tem. Deus pode nos abençoar? Pode. Mas o Evangelho não é um chamado para ter vida boa. É um chamado para o sofrimento. Paulo incentiva falando assim, vem participar do sofrimento. Ele não incentiva, vem porque Deus vai te dar isso, vem porque Deus vai te dar aquilo. Não, vem porque Deus vai te dar sofrimento. Amém? Em outra passagem, Paulo fala assim, porque não foi nos dado somente o privilégio de crer, mas de sofrer pelo Evangelho, por causa de Cristo. Então, o povo cristão é um povo que, nesse sentido, em relação ao mundo, é um povo sofredor. Amém? Em relação ao mundo, porque o mundo vai nos odiar,
como odiou a Cristo. Então, nesse sentido, nós vamos sofrer. Amém? Mas agora a pergunta que fica é: quem é que tem a verdadeira alegria? Quem conhece a Deus ou quem não conhece? Amém? Esse é o ponto. Quem tem a verdadeira alegria são os que são conhecidos por Deus e que conhecem a Deus. Amém? Aí uma pergunta surge, né? O que motiva, ou o que motivou Paulo? Ou podemos ampliar. O que motivou milhares de cristãos durante toda a história da igreja a continuar firmes diante das frustrações do passado e dos desgostos do presente? O que faz com que alguém fique firme a ponto de se preocupar com o próximo e não consigo mesmo? Amém? O texto que nós lemos vai explicar um pouco. Amém? Né? 2 Timóteo, o texto principal fala assim: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. A palavra conhecimento aí não vai entrar, mas é claro que Paulo está falando: eu tenho conhecimento de quem eu o conheço. Amém? Vamos ler de novo. Ó. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo conhecia o Deus a quem ele servia. Amém? Ele conhecia o Senhor. Amém? Ele já era experimentado em muitas coisas, e em tudo que ele foi experimentado, ele conheceu a Deus. Amém? Amém? Ele conhecia o Senhor. Amém? Então aquilo já não o abalava mais. Então ele estava preocupado com Timóteo. Como é que está Timóteo? Tem que incentivar ele, né? Porque pode ser que ele se abate. Talvez ele ainda não foi experimentado. Talvez ele ainda não conheça o Senhor como eu conheço. Então eu vou incentivá-lo. Isso é o que Paulo está fazendo. Por quê? Mas porque ele conhecia. Ele sabia em quem ele cria. Ele tinha conhecimento de Deus verdadeiro. Amém? Mas aí você pode perguntar: mas calma aí, pastor, estranho isso aí, não é? Isso é o que se espera de todo cristão, de todo evangélico, que ele conheça a Deus, não é? É o básico, né? Ó, eu sou evangélico, então teoricamente eu sou cristão, então eu conheço a Deus. Como é que o Senhor está falando que Paulo tinha conhecimento de Deus? Isso é normal para todos. Nós devemos conhecer a Deus. Mas a questão, irmãos, é nós aqui nesta noite, as pessoas que vão ouvir o áudio, podemos verdadeiramente dizer de todo o coração, não da boca para fora, amém? Mas de todo o coração, que conhecemos o Deus vivo, o Deus verdadeiro, por meio de situações específicas da nossa história pessoal? Vou repetir. Nós aqui nesta noite, as pessoas que vão ouvir o áudio, podemos dizer de todo o coração: eu conheço a Deus. Amém? Eu conheço o Deus vivo, o Deus verdadeiro, eu sei em quem eu tenho crido, por meio de situações específicas daquilo que aconteceu conosco em nossa vida. Irmãos, eu não conheço a história pessoal de cada um aqui, algumas histórias, porque somos uma igreja pequena e, né, contamos as nossas vidas um para o outro, mas muitas coisas a gente não conta, não é? Então eu não sei a história pessoal de cada um aqui, mas é certo, irmãos, que uma boa parte de nós, aqui nessa pequena igreja, nunca passou por uma experiência tão intensa com Deus como a que Paulo está descrevendo aqui. E talvez não passaremos. Talvez nós nunca sejamos presos. Amém? E seja marcado um julgamento com perigo de morte. Talvez a gente não passe por isso. Amém? Ou possamos passar. Ou talvez até alguém aqui já passou por situações até mais emocionalmente dolorosas. Quem vai saber? Uma perda de alguém, de um ente querido, eu não sei a história de todos. Amém? Mas pode ser que sim, pode ser que não, mas o que eu quero dizer, irmãos,
é que conhecemos a Deus de tal maneira, esse é o conhecimento, amém? Que eu quero que você medite hoje. Nós conhecemos a Deus de tal maneira que as frustrações do passado, as lutas, sofrimentos e desgostos do presente não nos afetem como não afetaram a Paulo. Amém? Porque imagine uma pessoa presa, irmãos, prestes a ser julgada e com certeza de que o julgamento iria levá-lo à morte injustamente. Amém? É uma situação extremamente complicada, humanamente falando é. Mas você percebe em Paulo que ele não está preocupado. E que ele não está preocupado exatamente porque ele sabe em quem ele tem conhecimento de Deus. Ele conhece a Deus. Então ele não se preocupa com ele. Ele não se fecha nele. Ele acaba se preocupando com o seu próximo, com alguém que ele amava, no caso Timóteo. Né? E ele escreve muitas cartas dele preso, porque ele estava preocupado com as igrejas. Então ele não se preocupava com ele. E o motivo é porque eu conheço a Deus. Amém? Eu sei em quem eu tenho crido. Mas a grande realidade, irmãos, eu desconfio que a maioria de nós, e quando eu estou falando nós aqui, eu não quero especificar somente a igreja, nossa pequena comunidade aqui. Mas Deus vai falar com o coração de cada um, não é? Principalmente com o meu. Amém? Mas quando eu falo nós, eu estou englobando agora todos os evangélicos do Brasil só, tá? Eu imagino, ou desconfio que a maioria dos evangélicos, de nós, por situações muito mais amenas, amém? Do que as que Paulo descreve aqui, nos desgostamos, ficamos chateados e nos fechamos em nós mesmos como se estivéssemos carregando uma cruz muito pesada. Amém? Poderia dar tantos exemplos, mas já vi tanto crente chateado porque não passou em concurso público. Se fecha. Coitado de mim. Olha a minha situação. Olha o meu sofrimento. Olha o que eu estou passando. Irmãos, na maioria das vezes, a atitude que mostramos para com o mundo, ou seja, para as coisas do mundo que vão nos afetar, amém? É uma espécie de fé seca. Nós estamos demonstrando para o mundo uma espécie de uma fé seca. Amém? Triste. Que está a quilômetros de distância da alegria indizível, cheia de glória, que é característica do povo de Deus. Qual é a característica do povo de Deus? Que se espera do povo de Deus. Amém? Preste bem atenção, irmão. Não estou dizendo que o povo de Deus tem que ficar assim, ó, com um sorriso, né? Toda hora sorrindo. Não é isso. Nós vamos chorar. Nós vamos se entristecer. Mas estou falando de uma situação em que você se faz de coitado. Ai, coitado de mim. Ai, olha a minha situação, olha o meu sofrimento. Por que está acontecendo isso comigo? Isso é totalmente diferente da alegria que se espera e é característica do povo de Deus. Abre lá em 1 Pedro, capítulo de número 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1. Versículo de número 8. Olha só, o nível de conhecimento que um cristão tem. A fé, né? Coisa linda. A quem não havendo visto, a mais, no qual, não vendo-o agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, veja só, isso aqui é conhecer a Deus. Nós não estamos vendo Ele, né? Mas nós cremos. A fé
A nossa fé é uma fé racional, uma fé de conhecimento, tanto bíblico, de revelação de Deus para nós, através da palavra, como também de experiência, de caminhada com Deus. Amém? É isso. E isso gera em nós o quê? Uma alegria indizível. Nós não estamos vendo Deus, mas sabemos que Ele está conosco. Aonde? No sofrimento. Aonde? Na luta, na prisão, na doença. Ele está. Ele nunca nos abandona. Amém? Ele está em nós, somos templo do Espírito Santo. E isso traz o que para nós? Apesar de estar abatido muitas vezes, apesar do mundo olhar lá, eles estão tristes, mas não é. Logo a gente vai trazer um texto para mostrar que logo nós não vamos nos levantar. Por quê? Porque em nós está uma alegria indizível. Essa é a característica. Mas na maioria das vezes, para vergonha nossa, o mundo olha para nós e diz: coitado dele, sofrem tanto. O mundo olha para nós e fala assim: olha lá, coitados, estão sofrendo. Mas o problema, irmão, você pode falar assim: o pastor está muito preocupado com o mundo. Realmente, o problema não está no que o mundo fala de nós. Pouco importa. Amém? Contanto que seja mentira, né? A gente já pregou várias vezes isso. Se eles estão mentindo sobre nós, não me importa. Mas o que importa é o fato que é exatamente isso que muitas vezes sentimos a respeito de nós mesmos. Ai, como eu estou sofrendo. Coitado de mim. Então não é o mundo que está falando, é nós mesmos que nos colocamos nessa situação de coitados. Amém? Eu digo pela misericórdia de Deus, irmãos, que esse papel de falso mártir, amém? Porque os mártires, na sua maioria das vezes, morreram glorificando a Deus com alegria indizível. Então esse papel de falso mártir, eu estou sofrendo por causa de Cristo, estou sofrendo, ninguém me olha, esse papel de falso mártir não tem em qualquer lugar na mente de um cristão que realmente conhece e está crescendo no conhecer a Deus, porque é sempre um crescimento, amém? Amém? Quanto mais conhecemos ao Deus vivo, irmãos, mais nós iremos nos preocupar, ou menos, desculpe. Quanto mais conhecemos o Deus vivo, menos iremos nos preocupar com o que poderia ter acontecido com as coisas que perdemos. Amém? Poderia ter sido diferente. Não, cristão. Amém? E quando a perda vier, isso cada vez mais vai nos afetar menos. Abre lá em Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses 3. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 7. Paulo, mais uma vez, né? Cheio do Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito. Ele fala bem assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, olha aí, do conhecimento de Cristo. Aí a palavra conhecimento aparece, né? Ele considerava tudo perda por causa do quanto era magnífico conhecer a Cristo. Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Não sei se alguma Bíblia está escrito aí esterco. Amém? Lixo. As mais antigas falam esterco. Amém? Cocô. Será que eu vou escandalizar alguém no vídeo? Amém? É cocô de vaca, esterco, né? Cocô de vaca chama-se esterco. Amém? Né? Então é cocô de vaca. É isso que Paulo está falando. Tudo que eu perdi eu considero refúgio. Lixo. Esterco. Cocô de vaca. Amém? E aí continua. Para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Para o conhecer. Olha o 10 aí, ó. Para o conhecer. Cada vez mais eu quero conhecer a Ele.
e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Agora a pergunta que eu tenho para fazer assim, nós pensamos em muitas coisas, né, irmão? Pensamos como é que vai ser o dia de amanhã, como é que a gente vai trabalhar, pensamos aí nos nossos sonhos, com quem a gente vai casar, né? Pensamos em muitas coisas. Agora a pergunta é, você pensa em esterco? Você fica lá, nossa, aquele esterco de vaca que eu vi na rua. A gente pensa em esterco, irmão? A gente não fica meditando em coisas de esterco, né? A gente não está lá meditando nessas coisas, né? A gente vai no banheiro e logo sai e não quer mais se lembrar de nada, né? Então a gente não fica pensando em esterco. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que, infelizmente, é o que nós fazemos. Amém? Quando ficamos contemplando aquilo que perdemos. Paulo está falando, é esterco, você está pensando em esterco. Quando a gente fica, eu perdi aquilo. Olha a minha situação. Como eu poderia ser diferente se tivesse agido assim? Quando a gente enche a nossa mente com esse tipo de coisa, a gente está, na verdade, pensando em esterco. A gente está pensando em esterco. Paulo aqui não quer apenas dizer, e ele diz, amém, que as coisas que ele perdeu não tinham valor diante do conhecimento de Cristo, e realmente não tinham. É isso que ele está dizendo claramente. Tudo que eu perdi não tem valor diante de conhecer a Cristo. Eu perdi reputação, eu perdi prestígio. Paulo perdeu um monte de coisa, amém? Ele era fariseu, considerado, bem, né? Aprendeu os pés de Gamaliel, ele era tudo, mas ele perdeu e ele falou, isso não tem valor nenhum diante do conhecimento de Cristo. Mas não é só isso, mas também que estas coisas não viviam na mente dele, né? Implicitamente ele está falando, eu não estou preocupado com isso, eu não fico, né? Um texto que a gente leu domingo passado fala, eu deixo as coisas que passaram para trás e olho para o alvo. Amém? Então ele não ficava remoendo isso na mente dele. Irmãos, eu digo, essa atitude vitimista de falso mártir mostra na maioria esmagadora das vezes o quanto estamos afastados do caminho do verdadeiro conhecimento de Deus. Quando a gente fica muito vitimista, amém? Pensando naquilo que perdemos, pensando naquilo que nós estamos sofrendo, quando isso é uma característica que toma conta da nossa vida, né? Vitimista, de falso mártir, né? Achando que o mundo se voltou para nós porque nós somos cristãos ou qualquer coisa assim, na maioria esmagadora das vezes, estamos nos afastando do caminho do verdadeiro conhecimento de Deus. Irmãos, mais para frente eu vou entrar nesse detalhe. Eu não estou dizendo que nós somos super crentes, eu nunca preguei isso aqui. E se eu pregar algum dia, os irmãos podem me dar uma lapada e me tirar daqui da frente. O que eu estou dizendo é que o cristão vai ter tristezas, mas ele no final vai ter uma alegria indizível. E não fica remoendo essas coisas. Preste atenção, irmãos. Conhecer o Deus vivo é mais profundo do que saber sobre ele. Isso é um ponto importante, hein? Então, conhecer o Deus vivo é muito mais profundo do que saber sobre ele. Tem muita gente que sabe muitas coisas sobre Deus, amém? Muitas coisas. Mas é diferente de conhecer Deus. De ter, eu não estava querendo usar essa palavra, mas de ter comunhão com Deus. Não, a palavra comunhão eu queria usar, mas de ter intimidade com Deus, porque infelizmente tem muita herege que vai usar isso de uma maneira estranha. Eu não quero levar para eu não vou descambar para misticismo, porque nós devemos ser só escritura, amém? Mas é muito diferente você saber sobre Deus e realmente conhecer Ele em situações específicas da nossa vida, amém? Então, irmãos, precisamos verdadeiramente ser sinceros nesse ponto, hein? E enfrentar a realidade nesse aspecto da nossa vida. Por que eu falo isso, irmãos? Porque nós somos uma igreja de fé reformada, amém? Buscamos zelar, apesar das nossas debilidades, né? Da ortodoxia, amém? Somos fundamentalistas, amém?
quem vai ouvir o áudio aí na internet, aqui nós somos fundamentalistas e temos orgulho dessa palavra. Amém? Tentamos, dentro das nossas debilidades, nos aprofundar no solo Escritura. Amém? No saber sobre Deus. Amém? Conseguimos, pela misericórdia de Deus, reconhecer heresias e o falso evangelho de longe. Se tanta gente, né, se aprofundar na Escritura Sagrada, a gente ouve qualquer herege aí, a gente não corre atrás de vento de doutrina. Espero que ninguém aqui corra, né? Mas a gente tá, né? Por quê? Porque a gente sabe sobre a Bíblia, sabe sobre as doutrinas bíblicas. É uma preocupação da nossa igreja, da nossa comunidade. Ninguém nos engana mais, né? Nós podemos bater no peito, ó, não somos enganados com facilidade. Somos bereanos. Alguém falou uma coisa, a gente vai para a Bíblia. O próprio pastor da igreja fala para nós o quê? Vamos para a Bíblia. A Bíblia é a resposta. A Bíblia vai dar a pau de caça, que podemos dizer assim. Ela é o nosso guia, a nossa regra de fé. É a Bíblia, e não o que o homem fala. Então ninguém nos engana mais. Não vivemos correndo atrás de todo vento de doutrina. Graças a Deus por isso. Louvamos a Deus por isso. Amém? Louvamos a Deus por muitas igrejas aí que se aprofundam no conhecer a Deus, no saber sobre Deus, nas doutrinas da graça, na fé verdadeira, no evangelho verdadeiro. Se alguém nos perguntar como é possível conhecer a Deus, já que a palavra é conhecer a Deus, nós vamos ter a resposta fácil. Pela misericórdia de Deus, respondemos que só é possível conhecer a Deus através de seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Realmente, não há possibilidade. Quando eu estou pregando aqui para a igreja, não estou pregando para o mundo, né? Porque aqui nós já temos Cristo e Ele é a nossa porção e nós somos a porção dele. Ele é meu e nós somos, Ele é meu e nós somos dele, né? Então não há como conhecer a Deus, amém, que não seja através do seu Filho unigênito, em virtude da sua cruz, da sua obra, e da meditação em relação a essas coisas, da obra e da pessoa de Cristo, com base nas suas promessas, pelo poder do Espírito Santo. Então, como é que eu conheço a Deus? Através de Cristo Jesus, através da sua obra, da sua pessoa, das suas promessas, promessa de vida eterna e do poder do Espírito Santo, que aplica essa obra de Cristo e a pessoa de Cristo em nós. Amém? É assim que conhecemos a Deus. Ainda assim, mesmo sabendo tudo isso, ainda assim, a alegria, a bondade e a liberdade de espírito, que são as marcas daqueles que conhecem realmente o Deus vivo, muitas vezes são raras entre nós reformados, vamos dizer assim. Amém? Muitas vezes. Irmãos, que não seja assim com essa pequena igreja ou com essa pequena comunidade. Amém? Que não seja raro entre nós, amém? Amém? A alegria. Ao contrário, que a alegria esteja presente em nossa vida. Alegria indizível. Que nós sejamos conhecedores da bondade de Deus em todas as circunstâncias. Amém? Que a liberdade de espírito, que a gente não fique preso às coisas desse mundo, às perdas e às frustrações, possa ser uma marca de nós. Amém? Dessa pequena igreja, que possamos prosseguir e seguir no conselho de Oséias. E qual é o conselho de Oséias, pastor? Abre lá em Oséias, profeta Oséias, capítulo de número 6. Que nós não venhamos a saber muito sobre Deus, mas conhecer pouco Ele. E por conhecer pouco a Ele, amém? A nossa alegria seja tão fraca, a nossa percepção da bondade de Deus seja tão escurecida, que nós fiquemos presos a qualquer tipo de frustração e tristeza. Oséias, capítulo de número 6. Vamos seguir o conselho de Oséias 6, capítulo 6, versículo de número 3. Oséias 3, 6. Conheçamos. Conhecemos, né? Oséias fala, conheçamos e prossigamos. Amém? Em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia, que rega a terra.
Pastor, você está pregando que a gente não precisa de Bíblia? Não, acho que não, né? Fica bem claro isso. O que eu estou dizendo, irmãos, que o saber sobre Deus verdadeiro nos leva a um conhecimento sobre Deus. Quando a gente sabe das doutrinas da graça, quando a gente sabe dos atributos de Deus, isso vai gerar em nós, vai produzir em nós um conhecimento prático de Deus. Eu conheço Ele nas situações mais difíceis. Amém? Porque senão não adianta nada saber que Ele é imutável. Vai ser somente teoria. Ah, Ele é imutável. E aí eu me abalo com qualquer coisa. Mas Ele não é imutável? E aí eu me abalo. Ele é o Todo-Poderoso, e aí eu me abalo. Pedro não se abalou, Pedro pegou no sono. Pedro também não estava preocupado com a situação dele. Amém? Preso lá por Herodes. Paulo e Silas, presos, cantaram louvores à meia-noite. Diz que a Bíblia não disse que era bem à meia-noite, mas cantaram louvores na madrugada a Deus. Amém? Esses homens não tinham conhecimento das doutrinas da graça? Não, eles foram inspirados por Deus para ensinar isso. Mas eles não falaram apenas, eles não sabiam apenas, eles sabiam, e esse saber sobre Deus, sobre os seus atributos, sobre as doutrinas da graça, sobre a salvação, sobre a obra de Cristo, a sua pessoa, isso produziu neles o conhecer a Deus, em toda a circunstância que passaram. Aleluia! Então, irmãos, tenha muito cuidado e medite nessas coisas. Nós sabemos muito sobre Deus, mas será que eu conheço a Deus? Será que esse conhecimento está me levando a compreender que Deus está comigo em qualquer situação? Amém? Infelizmente, é possível que alguém saiba muito sobre Deus sem ter muito conhecimento dele. São coisas distintas. Eu posso saber muito. Amém? Mas conhecer pouco. Amém? Ter pouca intimidade com Deus. Eu conheço muito. Eu li a Bíblia toda. Eu sei sobre justificação, eleição, eu sei explicar tudo. Mas eu não tenho conhecimento. Irmãos, que fique bem claro. Não estou aqui sendo contra a teologia, vou reforçar mais uma vez isso. Não é isso. Amém? Longe de nós a ideia que muitos têm de que doutrina não importa e que o importante é ter experiências com Deus. Não. A doutrina é fundamental. Vou reforçar mais uma vez. Porque a doutrina é o saber que me leva ao conhecimento, a ter intimidade com Deus. Porque se eu não sei nada, a minha intimidade não vai ser com Deus, vai ser com outra coisa. Amém? Que eu penso que é Deus. E muitas pessoas que se dizem evangélicas têm intimidade com qualquer outra coisa, menos com Deus. Porque quando você pergunta sobre Deus, elas não sabem nada sobre Deus. Isso não é ter intimidade com Deus verdadeiro. Então tem que ficar bem claro. Na maioria das vezes, pessoas que dão ênfase não quero saber de doutrina, não quero saber de Bíblia, né? Ou então aquela famosa frase, né? A letra mata, o espírito vivifica, né? Coisas no sentido... é bíblica essa frase, né? É palavra, mas pega no sentido mais perverso, deturpando todo o contexto, né? Porque vai falar assim: eu não vou me dedicar à leitura da Bíblia, porque essa letra aí me mata. Eu vou me dedicar somente a buscar o poder, né? O poder, experiências. Deturpa totalmente, porque não é isso que o escritor inspirado quis falar. Amém? É outro sentido ali, não vou entrar nisso. Mas a pessoa fala: não, teologia mata, esse negócio de ficar estudando mata, eu quero experiências. Na maioria das vezes, irmãos, essas pessoas são hereges ou vão cair em heresias. Amém? Então não é isso que eu estou falando. Mas o perigo está quando os outros olham para nós, que sabemos. Então não estou falando disso, mas eu sei, né? Eu sei, eu conheço, eu sei sobre Deus, porque eu estou numa igreja que fala sobre isso. Ensina Deus, ensina a doutrina. Mas o perigo está quando os outros olham para nós e nos elogiam. Amém? Por termos interesse nessas coisas. Então esse é o perigo. E logo surge em nós a ideia de que devemos dar nossa opinião em público sobre toda e qualquer questão cristã. Isso é o que mais acontece na internet.
cara dá opinião sobre tudo. Às vezes sobre coisas que até nem sabe ainda direito. Mas ele dá opinião sobre tudo. Porque ele aprendeu, ele sabe. Então ele começa a dar opinião sobre tudo. As pessoas falam, nossa, que maravilha, hein? Ele sabe mesmo. Isso tem algum valor, pastor? Claro que tem. Não estou dizendo que não tem. Porque sem saber, você não tem conhecimento. O perigo, o porém, né, tem valor. Você falar, tem valor. Mas o perigo, o porém, ou a dificuldade, amém? Né? Ou o interesse por teologia e o saber sobre Deus, a capacidade de pensar claramente e falar bem sobre qualquer tema cristão, não são nem de longe a mesma coisa que conhecer a Deus. Esse é o ponto. Amém? Então uma pessoa pode falar assim, nossa, ele sabe tanto, e pensar que esse saber é conhecer. E por isso que o mundo vai olhar muitas vezes para pessoas, para a igreja, né? E essa pandemia mostrou muito disso, né? Mas eles não conhecem a Deus, por que eles estão tão desesperados como nós estamos? Às vezes tem pessoas no mundo que estão menos desesperadas que os cristãos nessa pandemia toda. Tem mais medo da morte que os ímpios. Tem coragem de sair do próprio lábio deles. Viva a ciência, mas não glorificam a Deus. Eu acho um absurdo. Cristão falando, viva a ciência. A ciência é um cachorrinho na coleira de Deus. Ela tem o lugar dela. Mas eu confio em Deus. A ciência ela tem que provar. E não está provando é nada ultimamente. Amém? Eu confio em Deus e não nessas coisas. Então, esse é o problema. Ele sabe tanto, mas quando vem a dificuldade, o homem vai falar, mas ele não sabia tanto? Ele não falava que Deus era imutável, ele não falava que Deus era todo-poderoso, ele não falava tudo isso, mas agora, olha aí, está pior do que eu. A questão, amados irmãos, não é saber se somos bons em teologia, ou se sabemos tudo sobre escatologia, ou qualquer outra coisa. A questão é, você, eu, podemos dizer de forma honesta e simples, não porque sentimos alguma coisa, eu sinto, ou por sermos evangélicos, devemos obviamente saber algo, né, que se espera de nós, você tem que saber isso, mas porque de fato precisamos conhecer, que conhecemos a Deus e que por isso o desprazer que tivemos, ou o prazer que não tivemos ou que não vamos ter em sermos cristãos, não nos preocupa. Esse é o ponto. Amém? Então, eu vou repetir. Você e eu podemos dizer de forma honesta e simples, não porque sentimos alguma coisa ou porque somos evangélicos e devemos objetivamente saber sobre algo, mas porque de fato precisamos conhecer, que conhecemos a Deus e que por isso, por eu ter esse conhecimento de Deus, o desprazer que tivemos e o prazer que não vamos ter em sermos cristãos não nos preocupa. Quando Cristo fala assim, nesse mundo tereis aflições, isso preocupa você? A Bíblia fala que nós não sabemos orar, não é? Irmãos, o Espírito, eu falo muito de mim, né? É um péssimo, eu devia ficar só com o Evangelho. É só como um testemunho, que não é um testemunho bom. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu já era salvo por graça, mas eu me lembro até hoje de uma oração que eu me arrependo de ter feito, apesar que Deus não ouve oração louca, né? Elias pediu para morrer e Deus falou não. Mas eu orando baixinho comigo, eu falei assim, Senhor, permita, eu tinha o desejo de falar de Jesus, mas eu fiz essa oração. E não foi sábia. Eu quero falar do Senhor, mas não permita que eu sofra. Eu fiz essa oração. Muitos anos atrás, porque eu já sou crente velho, né?
Ainda bem que Deus não escuta orações malucas, né? O que era isso? Por que eu fiz essa oração? Porque eu ainda tinha pouquíssimo conhecimento de Deus. Então eu me preocupava com o que as pessoas iam pensar de mim quando eu falasse de Cristo. Eu tinha o desejo, porque eu não podia segurar dentro de mim, não existe crente espião, né, escondido. Eu tenho que falar de Jesus, mas o que vão pensar de mim? Então eu orei a Deus, Senhor, que eu não seja perseguido, que as pessoas... Não. Quando mais conhecemos a Deus, mais essas preocupações vão acabando, não importa. Amém? Irmãos, a pergunta é, podemos verdadeiramente de todo o coração, como Paulo fez, dizer que tudo que perdemos por amor a Cristo, por querer conhecê-lo, mais é esterco, é refúgio? Podemos dizer? Amém? Olhe para o que você perdeu depois que você creu em Cristo. Você pode falar, realmente era tudo esterco, era tudo refúgio. Para que eu vou ficar pensando em cocô de vaca? Não vou pensar. Não vou ficar matutando nisso. Não olho mais para as coisas que se passaram, eu olho para o alvo, para o prêmio da minha vocação em Cristo Jesus. Eu me esforço para isso. Amém? Glória a Deus. Estou indo para o fim, irmãos. Irmãos, se a nossa caminhada cristã é caracterizada pelo vitimismo, é um sinal de que precisamos enfrentar a realidade de que podemos saber muito sobre Deus, mas ainda conhecê-lo muito pouco. Esse é o ponto. Se a minha caminhada cristã é uma caminhada vitimista, eu olho para mim e me sinto mal, e estou mal, e coitado de mim, nós devemos encarar que talvez a gente conheça muito pouco, a gente sabe muito, mas conhecemos pouco. A grande realidade é que quanto mais você conhecer o Deus vivo, mais as perdas, frustrações, tristezas vão deixar de ter importância. Essa é a realidade. Quanto mais você conhecer a Deus, mais essas coisas vão deixar de ter importância. Cada vez mais. A maravilha de se conhecer Deus simplesmente afasta essas coisas da nossa mente. Amém? Afasta completamente. Agora você vai falar, o povo de Deus não sofre, não chora, não se entristece? Chora, se entristece. Mas a linguagem bíblica é essa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A linguagem bíblica é essa. Amém? Nesse mundo tereis a chorar. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a linguagem bíblica é sempre essa. Nós vamos chorar, nós vamos sentir como o mundo sente, mas aonde o mundo desaba, aonde o mundo entra numa depressão, o cristão vem e se alegra. Amém? O cristão vem e se levanta. Amém? Glória a Deus. Eu encerro com 2 Coríntios, capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Hoje a pregação foi rápida, hein? 2 Coríntios, capítulo de número 4. Capítulo de número 4, versículo de número 6. Diz assim, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento, olha aí de novo, do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então Paulo está falando assim, é um tesouro muito grande esse conhecimento, de conhecer a Deus é muito grande, mas nós temos isso em vasos de barro. Nós somos barro. Amém? A excelência é dele, não nossa. Amém? E aí fala assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Está vendo? Havia tribulação, mas eles não ficavam angustiados.
perplexos, com tamanha perseguição, com tamanha coisa que está acontecendo, porém não desanimados. Perseguidos, presos, julgados, mortos, porém não desamparados. Nós estamos sozinhos, nós temos que conhecimento de Deus. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Talvez isso aqui resume, não é? O cristão vai ser perseguido, vai ser abatido, vai ficar perplexo, mas ele parece que está chegando no fundo do poço, não tem mais volta. Agora ele cai, agora ele nega. Nega esse Deus, blasfema dele e segue a sua vida. Está louca? Como que eu vou blasfemar? Nós queremos receber o bem de Deus e não o mal? Então, aonde parece que vai acabar, vai se extinguir, ali é onde surge a vida. Ali é onde surge a alegria indizível. E ali nós conseguimos cantar louvores no meio das chamas, como Johannes. Comecemos a cantar louvores, independente de qualquer coisa. Não passei no concurso público. Glória a Deus, não era da vontade de Deus. Tá vendo? Não consegui isso, não consegui aquilo. Glória a Deus. Tanto nas pequenas frustrações, como nas grandes perseguições, tanto nas pequenas tristezas, como nas grandes tristezas e perdas da vida, um ente querido que a gente amava tanto, que Deus leva, a gente no final vai o quê? Glorificar, exaltar, se encher de alegria indizível, que é a característica do povo de Deus, e vamos glorificá-lo em todas as situações. Conheça Deus, não tenha medo das circunstâncias, porque Deus as usa. As perplexidades, as perseguições, as frustrações, para fazer com que nós o conheçamos, para que nós possamos ter intimidade com Ele. Aleluia! E possamos saber que Ele é bom em todo o tempo. Ele é bom. Vamos ao Pai em oração, em nome do Senhor Jesus.